As ações da Moderna dispararam 177% no único dia e limparam milhares de milhões a quem investia na queda. A dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou pela primeira vez na história os 40 bilhões de dólares. E o Tesouro americano decidiu duplicar as recompensas de dívida a longo prazo e o efeito nos mercados foi imediato. Por outro lado, as ações da Marvel subiram com o acordo de chips da Google, enquanto a Broadcom recuou. E as receitas do turismo em Portugal bateram um novo recorde, com quase 13 mil milhões de euros no primeiro semestre. Portanto, temos isto e muito mais neste PT Market News e aproveito também para agradecer à Frame24 por apoiar este vídeo. Bem, eu vou começar pela Moderna, em que a farmacêutica norte-americana teve o dia mais espetacular da sua história em bolsa. As ações saltaram 177% depois da empresa anunciar os primeiros resultados positivos da fase 3 para uma vacina personalizada contra o cancro, desenvolvida em parceria com a Merck. Só nesta sessão, a Moderna adicionou mais de 50 mil milhões de dólares em valor de mercado. Os que investiram na queda da cotação fizeram um prejuízo em papel de cerca de 5,5 mil milhões de dólares num só dia. E passando à dívida americana, o passivo total do governo federal dos Estados Unidos passou a barreira dos 40 bilhões de dólares pela primeira vez na história. Isto equivale a cerca de 120 mil dólares de dívida por cada americano, num total que subiu de 17 bilhões desde 2020 e 30 bilhões desde 2008. O governo americano gasta agora cerca de 3,8 mil milhões de dólares por dia só em juros e as estimativas apontam para 5 mil milhões diários até 2028. Quanto à intervenção do Tesouro, o departamento anunciou que vai duplicar, no mínimo, o volume das recompras de obrigações de longo prazo. As recompras passam de 2 mil milhões para pelo menos 4 mil milhões por operação, com o objetivo de dar suporte de liquidez ao mercado. O anúncio fez as taxas de juros de longo prazo cair de forma bastante acentuada, com a taxa a 30 anos a descer para 5,18 e a 10 anos para 4,63. Ainda assim, vários analistas acreditam que isto não chega para manter os juros de longo prazo abaixo dos 5% até o fim do ano. No caso desta Marvel, que é uma fabricante de chips, subiu com a notícia de um acordo com a Google, em que o acordo dá à Google a opção de comprar cerca de 12 mil milhões de dólares em ações da Marvel. Por outro lado, as ações da Broadcom caíram, já que o mercado interpretou o negócio como uma perda de terreno face à concorrente. Já em Portugal, as receitas turísticas atingiram um novo valor histórico em que os turistas estrangeiros deixaram cerca de 12,9 mil milhões de euros no país no primeiro semestre, que isto é um aumento de 4,2% face ao ano anterior. E os britânicos continuam a ser os turistas que mais dinheiro gastam em Portugal. Passando aos resultados e movimentos das empresas, esta empresa, que é a Estée Lauder, superou as previsões e disparou em bolsa, em que a empresa fechou 3 anos consecutivos de perdas, com mais vendas e mais lucros no ano fiscal terminado em junho. E as ações subiram mais de 18%. A Home Depot, que é a cadeia americana de bricolagem e material de construção, apresentou resultados acima das expectativas, sendo que a empresa reafirmou as suas projeções, mas descreveu o mercado da habitação como estando em condições congeladas. Ainda assim, e com muitas empresas americanas, a Home Depot paga dividendos que são parte do resultado líquido distribuído aos acionistas. Receber dividendos é literalmente receber dinheiro destas empresas que nos pagam por termos simplesmente ações no portfólio. Normalmente, as ações americanas têm uma frequência trimestral neste pagamento, sendo que a plataforma da Freedom24 permite ver a yield das várias ações que pagam dividendos, como é o caso também da Home Depot, que mostra que tem um dividend yield de 2,72% neste momento. Também mostra aqui vários multiplicadores e classificação do respectivo risco-retorno ao lado da estatística. Para além disso, também temos aqui a análise. Aproveito também para partilhar que a Frame24 tem agora uma nova funcionalidade que permite investir de forma recorrente em ETFs, ou seja, de forma a diversificar, com 0% de comissões. Também tem outras ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise, mas agora vou passar à Lowe's, que é outra cadeia americana de bricolagem que deu uma perspectiva mais contida, porque a empresa apresentou resultados mistos e disse continuar a haver pressão dos gastos nas melhorias domésticas. A Target apresentou vendas trimestrais acima do esperado e reviu em alta as suas projeções anuais. Por outro lado, o setor de chips travou o seu forte ciclo de subidas, em que o índice de semicondutores da Filadélfia caiu quase 5% numa sessão, pressionado pelos riscos geopolíticos. E a Anthropic, que é uma das grandes empresas de inteligência artificial, revelou aos investidores que a sua receita anualizada chegou aos 65 mil milhões de dólares em julho. Isto representa cerca de 7 vezes o valor do ano anterior, embora o ritmo de crescimento tenha abrandado nos últimos meses. A Apple cedeu às exigências de Bruxelas e vai fazer alterações na App Store, em que a empresa tinha classificado a coima como ilegal, mas viu o recurso denegado e pagou os 500 milhões de euros e vai aplicar as mudanças a partir de 1 de outubro. A DAZN concluiu a compra da empresa de streaming de ViewLift, em que a operação terá custado cerca de 100 milhões de dólares,
que reforça a presença da empresa no mercado desportivo norte-americano. No setor da defesa, as ações da alemã Rheinmetall subiram 202% em 4 anos, impulsionado pelo rearmamento europeu, em que a empresa germânica destaca-se face à britânica BAE Systems, à francesa Thales e à italiana Leonardo. Entretanto, a Google fez 22 anos desde a sua entrada em bolsa, feita com uma avaliação de 23 mil milhões de dólares. Desde então, as ações valorizaram mais de 18.000%. Ainda na tecnologia, o governo americano injetou 2 mil milhões de dólares em 9 empresas de computação quântica. A compra foi feita através da aquisição de ações, que é o mesmo tipo de estrutura usado com chips e terras raras. Ainda nos Estados Unidos, a dívida de margem, ou seja, o dinheiro emprestado para comprar ações, caiu 85 mil milhões de dólares em julho, e esta foi a maior queda mensal de sempre e a primeira descida desde março. Por outro lado, um sinal de fundo mais fraco na economia americana vem do índice de transportes marítimos, em que o indicador que mede a atividade de transportes de mercadorias da América do Norte caiu 4,8% e igualou o nível mais baixo desde a pandemia de 2020. No panorama económico mundial, as atas da última reunião federal americana mostraram maior preocupação com a inflação. Vários membros defenderam uma subida das taxas de juros em julho e 3 dos 12 votantes chegaram mesmo a votar a favor de um aumento. Já na Europa, a inflação acelerou em julho, em que subiu para 2,9% na zona euro e 3% no conjunto da União Europeia, que está acima da meta dos 2%. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, avisou que o modelo de crescimento europeu está corroído, em que Lagarde pediu um investimento forte na inteligência artificial para reativar a competitividade do bloco. E a taxa de rentabilidade média das obrigações a 10 anos a nível global subiu acima dos 5% pela primeira vez desde 2002. Isto reflete um aumento generalizado dos custos de financiamento em várias economias. No campo da geopolítica, Trump anunciou um acordo com o Canadá e travou tarifas de 50% que deveriam entrar em vigor. As tarifas sobre automóveis canadianos deverão descer de 25% para 15%, e as tarifas sobre exportações agrícolas americanas para o Canadá deverão cair para zero. Trump anunciou também aquilo que descreveu como uma operação económica de grande escala contra o Irão, em que avisou que qualquer país que faça negócios com o Irão vai enfrentar consequências económicas. No mercado de petróleo, a China reduziu de forma acentuada as importações de crudo, sendo que as importações caíram 30% no segundo trimestre e a procura aparente recuou 20% em julho, o que tem mantido o preço do petróleo relativamente baixo. Nas criptomoedas, Trump reúne-se com várias empresas no setor de cripto na Casa Branca, inclusive Coinbase, Kraken e Ripple. O presidente afirmou que os Estados Unidos são um líder indiscutível em Bitcoin e cripto e pediu ao Congresso a aprovação da nova legislação para o setor. Questionado sobre planos para o governo americano acumular Bitcoin, Trump disse que o assunto tem sido falado. Apesar do entusiasmo, a probabilidade da chamada Clarity Act ser aprovada este ano caiu para cerca de 20%. Quando há meses estava acima dos 80%. Já em Portugal, um estudo sobre a segurança social gerou uma forte polémica política, em que o relatório aponta que a taxa de substituição, ou seja, o peso da pensão face ao último salário, deverá cair para cerca de 10 pontos em 40 anos. Para um trabalhador com salário médio e 40 anos de descontos, a taxa desce para 58% em termos brutos. Além disso, os peritos estimam ainda que o fator de sustentabilidade pode cortar até 41% da pensão se as regras não mudarem. Quem pedir reforma antecipada em 2050 poderá perder cerca de 28% da pensão só com esta penalização. A CGTP acusou o governo de estar a preparar um caminho para uma privatização da segurança social e o secretário-geral do PS, que é o José Luís Carneiro, criticou o estudo e o silêncio do primeiro-ministro sobre o tema. Entretanto, o líder do Chega, que é o André Ventura, acusou o governo de ter manipulado o estudo e prometeu propor a descida da idade da reforma no próximo orçamento. No crédito à habitação, há novidades no benefício fiscal para jovens que comprem casa. O fisco esclareceu que a casa mantém isenção IMT jovem se mudar de casa por causa do nascimento de um filho, desde que a nova compra continue destinada à habitação própria. As grandes redes de mediação imobiliária apoiam as reformas da habitação do governo, mas travam otimismos porque as medidas focam-se na simplificação de licenciamento e numa nova versão do regime de arrendamento para aumentar a oferta das casas. E por fim, o Estado voltou a entrar na REN, que é a gestora de redes de transporte de energia, pagando um prémio de 17%. Portanto, isto é tudo o que eu tinha por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.